Saudações a todos, eu sou o professor Fábio, nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando, a partir de uma fala do atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, quando ele diz que não queremos inclusivismo. E eu resolvi então no título, na chamada desse vídeo, dizer que realmente nós não queremos inclusivismo, nós queremos inclusão. Inclusão de fato, real, de direito, realmente que contemple a todos, que é um direito inclusive constitucional, né? A questão da gente pensar numa educação para todos, né? Então essa ideia de contemplar, né, as pessoas, de dar as condições necessárias que elas venham se desenvolver em todos os níveis. A própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, vai nessa linha também. Então é muito importante então a gente pensar a respeito disso, como a própria Constituição, de uma maneira integral, a Constituição de 1988, houve vários avanços sociais, inclusive por isso é conhecida então como Constituição Cidadã. Foi quando pela primeira vez se pensou realmente no acesso, permanência, na garantia no acesso à educação. E nessa polêmica que a gente está vivendo na atualidade, sobre essa questão da inclusão, eu pensei então em trazer algumas palavras a respeito disso, né? Fique bem claro, eu não sou especialista em educação especial inclusiva, né? Existem professores, pesquisadores que se dedicam a essa temática de uma maneira, né, plena, tem vários cursos, formações específicas, mas eu achei importante contribuir, né, e tentar trazer também algumas palavras. Meu foco é mais na área de tecnologia educacional, né, e também a área da gestão também é outro campo que eu me interesso, eu já fiz alguns cursos também, mas eu transito entre os dois. E hoje, né, meu objeto de estudo tem a ver com democracia digital. Feito isso, né, acho que é importante trazer essa temática. Nós necessitamos de uma sociedade mais inclusiva, porque a sociedade brasileira ela é extremamente desigual, violenta, né, e ela produz, né, todo tipo de segregação, de preconceito. Nós estamos numa sociedade que existem os mais variados tipos de discriminação, que vão envolver desde cor, gênero, até mesmo o ódio, o preconceito de classe, né, relacionado à classe social, principalmente as pessoas das classes mais empobrecidas da sociedade, os moradores de regiões periféricas, comunidades, favelas, regiões que são discriminadas. Então é importante então a gente trazer esse tipo de assunto, e inclusive a própria inclusão já foi tema do Enem, né, e vários alunos não conseguiram discorrer corretamente acerca, né, desse assunto. Então, o que mostra a necessidade de uma relevância, né, a necessidade que se traga, né, mais vezes, então, esse assunto ao debate, que a gente possa partir rumo a atitudes, né, ações mais positivas e objetivas nesse sentido. Nós precisamos avançar muito no sentido da inclusão, em todos os níveis. Então, porque a nossa sociedade é altamente, conforme já falei, excludente e violenta. Então, nós precisamos estar ou construir uma sociedade mais inclusiva, né? Então, a gente precisa avançar, né? Então, uma sociedade que é racista, né? O racismo que é estrutural no Brasil, realmente é fato. As pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial, também são alvos de preconceito. Então, existe também a questão da homofobia. Então, a gente olha, né, para a sociedade, a gente percebe esses extremos, né? E dentro disso, a gente olha essa fala do ministro da Educação, quando ele fala, então, em inclusivismo.
E me chamou muito a atenção essa questão do ismo, do sufixo ismo. E eu fiz uma pequena pesquisa em torno disso, embora eu não seja linguista, mas só alguém afeito à pesquisa, à leitura, à investigação, e eu pude perceber que esse sufixo ismo, né, geralmente aparece, né, em alguns casos, no sentido pejorativo, até mesmo relacionado a uma condição patológica, como o raquitismo, o reumatismo, né, o sonambulismo, e além disso, no alcoolismo, no tabagismo e ainda a polêmica, né, linguística em cima da questão do homossexualismo, né, defensores do grupo LGBT que realmente militam, né, nessa questão, colocam que o termo mais adequado seria então homossexualidade e não homossexualismo, porque daria a ideia de algo patológico. E dentro dessa fala do ministro Milton Ribeiro, quando ele fala então em que ele não é a favor de inclusivismo, ele está de maneira consciente ou não, a gente não está aqui para exercer esse juízo de valor, porém a fala foi infeliz. Que uma pessoa que ocupa um cargo de Estado dessa tamanha importância não pode se dar ao luxo de ter falas evasivas e que deem sentidos, embora falta um engajamento, né? A ideologia do governo ao qual ele faz parte realmente não dá importância às minorias, né? Na verdade, neste governo, desde a época da campanha, o discurso sempre foi as minorias se curvarem, e mais uma vez isso aparece. E na história, quem sempre teve um discurso das minorias se submeterem, as minorias se curvarem lá atrás, nos anos 20, foi o fascismo. E depois, ao longo do século XX, grupos neofascistas reforçam esse discurso, ou grupos também chamados protofascistas, ou já se fala também pós-fascismo, e outras variantes, já se fala até em tecnofascismo, por causa do uso da tecnologia, mas essa questão da opressão ou seja, da superação, ou seja, da imposição, melhor dizendo, sobre as minorias, é um discurso que tem origem no fascismo. Com isso, eu não acredito que o ministro seja fascista, não estou fazendo esse tipo de declaração de forma alguma, mas a fala foi infeliz, né, no sentido de ser uma fala excludente. Isso aí eu posso falar com total segurança e confiança. Sem dúvida é uma fala excludente. E isso não é interessante. Porém, esse ismo também pode ser visto como uma ciência, uma doutrina, um conjunto de ideias, porque existem outras palavras que vão ter também essa questão do ismo lá, como cristianismo, budismo, realismo, né? Você vai ter lá o militarismo, fordismo, modernismo, comunismo, capitalismo, em tempos de polarização, bolsonarismo, petismo, trabalhismo, liberalismo. Então, também tem essa conotação de conjunto de ideias, mas também pode ser visto ligado à condição patológica, como eu falei há pouco, como alcoolismo, tabagismo, reumatismo, que acaba sendo então algo preconceituoso. Então nós, de qualquer maneira, então, não estamos aqui para pensar em inclusivismo, nós queremos inclusão de fato, que é garantido por lei. E além disso, geralmente, quando tem essas polêmicas na educação, geralmente é colocado na conta ou nas costas dos professores aquilo que não dá certo, as mazelas, os fracassos, aquilo que não funciona na educação, quando muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, os professores não são ouvidos. As leis, as coisas que são impostas, falaram que a BNCC foi aprovada por 70% dos professores, que é uma grande mentira, quem é da educação sabe disso. Então as coisas são impostas, os professores são vistos como tábulas rasas, como pessoas acéfalos e que não contribuem. Então a forma que as autoridades, infelizmente, veem os professores é dessa maneira. Raríssimas ocasiões se ouve quem está na base, quem está na ponta fazendo o trabalho. Então são sempre imposições
daqueles que têm cargos de autoridade e poder dos que sabem, para que na cabeça deles aqueles que executam os que não sabem nada. E por isso que é um dos fatores que a educação não dá certo. Os professores que não são ouvidos, não são respeitados, não são levados a sério. E quando dá errado alguma política educacional, não é cobrado de quem pensou, esquematizou e implementou a política educacional. É colocado na conta do professor. Estão vendo o tamanho, como que é a injustiça? O professor não é consultado, não contribui com as políticas de Estado da educação, ele é simplesmente um mero executor de ordens e de tarefas, muitas das vezes mecânicas, e quando dá errado a culpa é do professor. Então isso não é justo, isso não é correto. E quando a gente fala da realidade da sala de aula, tem 30, 40 professores, se tiver um aluno que tem algum tipo de necessidade especial, vai atrapalhar o processo. Então, primeiro, deveria ter um número menor de alunos em sala de aula e ainda ter profissionais de apoio, ter toda uma estrutura favorável para acolher. Da mesma forma que quem tem algum tipo de deficiência ou necessidade especial vai também aprender com os outros, né? Os outros também vão aprender com ele. É uma troca, é uma interação que existe, uma relação que vai e vem, que vai e volta. Né? Uma criança que tenha, um jovem, um adolescente, um jovem que tenha, que no caso, que esteja relacionado, né, dentro do grupo, né? Porque existem vários tipos, né, de necessidades especiais diferentes, a gente vai, né, dentro da sala de aula a gente lida com diferentes aspectos nesse sentido, mas desde síndrome de Down, TDAH, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e as mais variadas questões nesse sentido, existe a oportunidade de troca e de crescimento, é uma via de mão dupla que vai e volta. E conforme já foi feito no passado, que os alunos, né, que entre aspas eram chamados de diferentes, né, eram excluídos, né, de uma maneira perversa, né, quando na verdade a inclusão veio trazer o convívio, veio agregar, veio somar e criar toda uma cultura de inclusão que por sua vez infelizmente não impactou a sociedade. Muitas das vezes as nossas escolas é o principal reduto onde se levanta a bandeira, a educação, né? A questão da inclusão, mas a gente não consegue perceber essa mesma maneira, essa mesma ideia, essa mesma luta na sociedade de uma maneira integral. Esse é um dos maiores problemas, a meu ver, da inclusão no Brasil. São vários, né? Mas eu acho que algo que iria contribuir se a gente trabalhasse com política de Estado, não só de um ministério específico relacionado com isso, dentro dos direitos humanos, mas como um todo, né? Toda uma mentalidade, toda uma sociedade que trabalhe em favor da inclusão. Isso vai envolver educação, saúde, trabalho. Então, é nesse sentido, né? E, por fim, uma crítica que, geralmente, o que está sendo feito é uma política de governo e não de Estado. Não se pensa num legado para o futuro. Então, por isso que as contribuições serão pífias ou praticamente nulas, porque é um governo que trabalha pensando simplesmente numa questão de governo, de uma guerra ideológica e cultural, de tentar vencer e fazer os demais se curvarem. Mas não se pensa numa política de Estado que, independente da bandeira ideológica, haja continuidade e que seja bom para as pessoas, não só na ótica deles próprios, mas que seja dialogado com composição, situação, com todos os setores da sociedade organizada, e assim se constrói uma política de Estado, que é diferente de você pegar uma crença ideológica e tentar empurrar e forçar a goela abaixo de todos. Então, são tempos difíceis para os sonhadores, mas eu gostaria de dizer e reforçar então que nós não queremos inclusivismo com todo o sentido pejorativo, patológico, pesado, debochado e ruim, negativo que tem, mas pensar na inclusão, pensar na diversidade, no diálogo, na aceitação, no respeito. E são algumas palavras que você jamais vai ouvir dessa atual gestão de governo. Respeito, diálogo, paz, harmonia, integração. Você jamais vai ouvir esse tipo de palavras vindo deles. Mas a nossa sociedade precisa, sim, de maior integração, respeito, ética,
a gente precisa de inclusão, a gente precisa construir algo melhor para os nossos dias e também para o futuro. Então, eu encerro aqui com as minhas palavras, né, fazendo esse trocadilho a partir das palavras do ministro, que nós não precisamos, de fato, nós não queremos inclusivismo, nós queremos sim inclusão.